Fala, meu pastor, aqui é o pastor Claudemir da Primeira Igreja Batista no Pérola 2, aqui de Águas Lindas de Goiás, passando aqui para a gente bater um papinho, para a gente desabafar um pouquinho. Afinal de contas, pastores geralmente não têm amigos, geralmente não tem pessoas que ele possa desabafar e tudo mais, né? E eu tô aqui na igreja gravando isso aqui, esse eco terrível que deve estar aí nessa gravação é por conta disso, a igreja está vazia. E eu preparei um textinho para a gente conversar sobre uns assuntos que é das demandas pastorais, né? Então, além das nossas preocupações ministeriais, além da nossa família que nós devemos cuidar, do rebanho que não é nosso, é um rebanho de Cristo, nós ainda temos que enfrentar muitos problemas, muitas acusações infundadas, muitas coisas que outros pastores acabam cometendo, falsos mestres, falsos pastores, pessoas que não são vocacionadas acabam cometendo lá fora e que acabam respingando em nós, né? E muitas das vezes as pessoas colocam todos os pastores numa prateleira só, né? Então, quantas e quantas acusações indevidas, insanas, quantas e quantas acusações levianas para nós pastores em decorrência de pecados de outros pastores, de atitudes de outros pastores, né? Então nós vamos conversar um pouquinho aqui. Eu preparei um textinho aqui que eu até já compartilhei com outros pastores, pastores mais íntimos, pastores que andam comigo e tudo mais, né? Mas só tá nós dois aqui, de repente esse vídeo chegue até você e possa também te abençoar. Eu dei um título a esta reflexão, né? Que é: quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do pão? Como você se vê? Como você acha que as pessoas te veem? Como Deus vê você? Então, você já parou para pensar o quanto nós pastores somos cobrados e o quanto cobramos de nós mesmos? Você se preocupa e adoece com isso? Quantas vezes, mesmo sem querer, tentamos nos justificar aos outros? Isso quer dizer que não devemos, isso não quer dizer que nós não devamos satisfações às pessoas. Mas será que elas, olhando para o seu ministério, elas estão te vendo? E vendo, será que elas estão te percebendo? Será que elas, te ouvindo, estão te entendendo? Então são estas preocupações que muitas vezes os pastores têm. Será que elas te veem apenas como um pastor? Será que você se vê apenas como pastor? Ou será que na fila do pão existe algo além disso? Quem você pensa que é? O que as pessoas pensam de você? Na fila do pão, o que as pessoas pensam de você não te define. Geralmente se ouve por aí que todo pastor é ladrão, hipócrita, fariseu, mercenário ou algo parecido com isso. Sabemos que nem todos são assim. Na verdade, todo pastor de verdade não é assim. Já os que não são pastores teimam em viver atrás de uma máscara, vivendo segundo a carne e realizando as práticas mais terríveis e abomináveis que alguém possa cometer. Infelizmente, por causa deles, muitos verdadeiros pastores são acusados injustamente, sem direito à defesa, e levados aos tribunais da consciência de muitas pessoas e condenados em primeira instância por algo que não são ou fizeram. Graças a Deus, não é isso que define quem somos de fato. Até mesmo verdadeiros pastores e líderes passam por situações de acusações infames do tipo: o pastor não me visita, nem liga e nem me convida. Já dizia o irmão que não visita e nem liga para ninguém, muito menos ao pastor. O pastor está querendo tomar o lote da igreja, grita o irmão que se aproveita dos restos das obras, das reformas das igrejas. O pastor não lembrou do meu aniversário, disse o irmão que nunca participa dos eventos de aniversário, seja de outro irmão ou da própria igreja,
que ele congrega. O pastor deve estar traindo a mulher dele, grita o irmão que consome pornografia e tem a mente pervertida para com as mulheres da rua e muitas vezes da própria igreja. Outros gritam: o pastor deve estar se apropriando do dinheiro da igreja. Já dizia os polêmicos das assembleias ordinárias e extraordinárias, muitas vezes nunca ofertante, muito menos dizimista. Outros dizem: o pastor é amostrado. Cantou ao fundo o irmãozinho que na primeira oportunidade fala mais do que o homem da cobra. Outros podem dizer: o pastor tira férias demais. Saltou no meio da multidão o irmãozinho mais ausente da igreja. Outros dizem: o pastor deve só ficar em casa dormindo. Bradou o irmãozinho que sempre está na mente do pastor em oração. O pastor não prega nada, falou o abençoado que sempre dorme nos sermões. Calma, meu pastor, não é isso que te define. Graças a Deus, o pastor ele é conhecido pelo rebanho de ovelhas, mas não cai bem aos olhos dos bodes infiltrados que tentam a todo custo passar a perna no pastor. Quem realmente nos define não é um conjunto de acusações infundadas e levianas, mas há um Deus que nos conhece e por ele somos conhecidos e nele somos moldados a cada dia. Precisamos sim de muitas mudanças em nosso ser, mas o que não somos ou deixamos de ser, que Cristo nos ajude nesta questão. Mas jamais seremos o que querem fazer de nós ou como pensam que somos. Na fila do pão, o que você pensa de si mesmo não te define. Você não é definido pelo que você imagina de si mesmo, nem para mais, nem para menos, nem para se achar tão expert ou tão imprestável assim. Se você é um pastor bíblico, e deve ser, você já é tudo o que precisava ser, sem mais nem menos, sem tirar nem pôr. Às vezes caímos no laço do inimigo em querer mostrar uma religiosidade farisaica para mostrar às pessoas que elas deveriam ser iguais a nós. O problema é quando estamos sendo mais profissionais da fé do que humanos necessitados da presença diária de Deus em nossas vidas. Devemos ter, portanto, o cuidado de não nos apegar tanto ao cajado em nossa mão esquerda e esquecermos de segurar na mão de Deus com a direita. A nossa carteira da ordem não nos define. Os concílios pastorais e a igreja não nos definem. Somos mais que pastores. Somos filhos de Deus e é isso que somos. É isso que primeiramente deveria nos definir. Deus deu uns para pastores, mas nunca deixá-los de ser seus filhos. Na fila do pão, o seu ministério não define quem você é. Muitos de nós, em nosso ministério, pensamos que é ou são as demandas ministeriais quem nos define. O pastor, se ele faz isso, então ele é um bom pastor, ou então ele é um pastor bíblico. Se ele faz, mas não é isso quem nos define. Muitos em nosso ministério nos tratam com deboche, fazem de nós um fantoche, nos acham leigos o suficiente para buscar noutros pastores da internet uma reflexão bíblica. Alguns não respeitam a nossa autoridade. Por isso, o nosso ministério não deveria definir quem somos. Antes de ser pastor, você é um servo. Antes de ser pastor, você é um pai. Antes de ser pastor, você é um marido. Antes de ser pastor, você é filho. Deus chamou você para ser pastor, mas antes Ele chamou para ser um servo fiel. Antes de ser pastor, você é ovelha.
Na fila do pão, você não se autodefine. Nem mesmo Paulo ousou dizer algo de si mesmo ou se autoproclamar quem ele era. Jesus veio trazer uma mensagem não de si mesmo, mas do Pai. Não somos nada do que dizem, mas também não deveríamos sair dizendo quem somos ou tentar espalhar o que viemos fazer. Falamos de Cristo, a nossa pregação é a pregação de Cristo, nós pregamos a Cristo, nossa mensagem é de Cristo e nosso ministério é o rebanho que não é nosso, mas é um rebanho que Cristo nos confiou. Somos de Deus, somos do Pai, somos de Cristo, temos o Espírito Santo em nós, somos menos do que deveríamos ser. Estamos fazendo menos do que Cristo confiou em nossas mãos para fazer. Nos resta então nos apegar a Cristo, que em amor fez de nós mais do que poderíamos imaginar em ser. Na fila do pão, somos um servo em busca do pão da vida. Portanto, na fila do pão, devemos buscar quem de fato nos alimenta, quem de fato nos protege, nos guarda e quem de fato define quem realmente somos. Quem somos nós nesta fila? Somos meros mendigos, buscando pão, a fonte daquele que realmente pode nos saciar. Jesus Cristo é o pão da vida, e que nesta fila do pão nós possamos nos encontrar como servos fiéis. Deus abençoe.